A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí ligadinho na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Eu quero agradecer, como sempre faço no início deste programa, já aos nossos irmãos e amigos que estão aí via internet, compartilhando, mandando seus comentários, compartilhando vídeos também através do Facebook, através do Twitter, através dos seus canais no YouTube. Muito obrigado a você, porque o que você está fazendo não é para que eu tenha proveito, é para que o conhecimento da palavra de Deus venha chegar a muitas pessoas no mundo inteiro, porque hoje existe uma infinidade de seitas que estão confundindo a mente das pessoas e nós precisamos fazer a nossa parte para esclarecer a verdade. A verdade deve ser dita, então nós precisamos falar a verdade. E eu quero agradecer a você que tem me ajudado a compartilhar esses vídeos. Se inscreva aí no meu canal do YouTube, conferencistadão@gmail.com, também no outro canal do YouTube que está os vídeos com as perguntas feitas pelos nossos amigos internautas, que é escatologiadoadão@gmail.com. Se inscreva e também compartilhe os vídeos através do Facebook, do Twitter. Também manda sua pergunta, seu comentário, sua sugestão. E nós estaremos aqui agradecendo a você publicamente pelo que você está fazendo em prol de Deus. Muito bem, hoje nós temos uma pergunta que nós selecionamos aqui da nossa irmã Karina, ali de Ponta Grossa, no Paraná, também do Anderson, ali de Cascavel, no Paraná, fez essa pergunta. Também temos o Amarildo, ali de Blumenau, Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte: o que a Bíblia, o que é blasfêmia, melhor dizendo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito importante, porque tem muitos crentes dentro da igreja. Até uma certa feita eu estava fazendo um seminário numa certa igreja e alguém perguntou para mim: será que eu tenho já blasfemado contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? As pessoas ficam pensando, porque às vezes acaba falando algum palavrão, coisa que de repente nunca falou antes, e aí fica confuso. Será que eu já não blasfemei? Será que eu já não coloquei um ponto final na minha salvação? Porque o próprio Jesus disse. Vamos ler Marcos capítulo de número 3, versículo 28. Marcos 3 e 28 diz assim: na verdade eu vos digo que todos os pecados, observe, na verdade eu vos digo que todos os pecados seriam perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais obterá perdão, nunca, mas será réu do juízo eterno. Jesus está dizendo então que se blasfemar contra o Espírito Santo será condenado, não tem mais solução, não tem mais perdão. Então, aí muitas pessoas ficam confusas. Que tipo de pecado é esse? Será que é o pecado de adultério? O pecado de adultério não é, né? Porque o pecado de adultério, se fosse pecado de adultério, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus não teria perdoado a Maria Madalena. Jesus disse: você está perdoada, mas vai, não peques mais. Seria o pecado de assassinato? Não, o pecado de assassinato não é também, porque Moisés, ele assassinou um egípcio e se enterrou na areia, e mais tarde Deus levantou ele se tornou um grande pastor, e podemos dizer missionário também, porque conduziu um grande povo rumo a Canaã. Seria um pecado, por exemplo, de falsidade, de engano, de mentira? Também não é, porque Jacó, ele foi enganador, ele enganou o seu pai, roubando a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Então não é um engano, não é uma falsidade, não é mentira. O que seria então? Seria, de repente, negar a Jesus?
Porque o próprio Jesus disse: aquele que me negar a mim, eu o negarei perante meu Pai naquele dia. Só que o que Jesus está dizendo ali, aquele que me negar, ele está falando exatamente de uma vida de ministério aqui. Você, por exemplo, está diante de uma pessoa ímpia e você não reconhece Jesus como teu Salvador. Você não dá um bom testemunho. As pessoas falam se você é crente e você diz: eu não. Não, eu não sou crente. Você está negando a Jesus. E se você negar Jesus aqui, Jesus vai negar você naquele dia. Porque se você não tem um compromisso com Ele, é porque Ele vai ter um compromisso contigo. Então, blasfêmia, ou seja, negar a Jesus não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro negou Jesus. Todos sabem que o apóstolo Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas mais tarde, depois que Jesus ressuscita, Jesus chamou Pedro particular e disse: tu me amas, Pedro? Pedro disse: tu sabes que eu te amo. E Jesus por 3 vezes perguntou: tu me amas, Pedro? E Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus levantou o apóstolo Pedro, fez dele um grande homem, que a Bíblia diz que após aquele dia, ele começou a orar, a jejuar. No dia de Pentecostes ele foi cheio do Espírito Santo, e na primeira pregação dele ganhou mais de 3.000 almas. Então podemos perceber e entender que negar a Jesus também não é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Seria de repente o roubo, você roubar, você de repente sequestrar alguém, você roubar, você furtar? Seria esse o pecado de blasfêmia? Também não é. Porque o ladrão da cruz, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, 2 malfeitores estavam crucificados juntamente com ele, um lado direito e outro lado esquerda. E um dos que estava à sua direita disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós também, desce dessa cruz, tira nós daqui. E o outro, olhando para aquele ladrão, aquele criminoso, disse: você fala como louco, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos o culpado, eu reconheço que eu sou culpado, eu não devia ter feito aquilo. Mas esse aí, Jesus está aí sendo crucificado, ele não fez nem mal, ele não fez mal a ninguém, ele é inocente. E ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Jesus, fixando os olhos nele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é bom que nós entendamos que também o roubo não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e existe perdão. Aí surgem outros comentários, dentre várias denominações, vários credos religiosos, e cada um chega em uma teoria, uma opinião. Alguns até dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma mente cauterizada pelo pecado, de forma que para ele nada mais é pecado. Ele fecha o coração para o Espírito Santo se sente oprimido e não tem mais liberdade para atuar na vida dele. É como se a pessoa deixasse o Espírito Santo para fora. Lembra daquela passagem de Apocalipse 3, verso 20, que Jesus bate na porta e diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e irei com ele comigo. Então é mais ou menos isso que as pessoas pensam, que é como deixar o Espírito Santo lá de fora. Eles não creem mais. Então para ele nada mais é pecado. Ele comete adultério, ele engana, ele caloteia, ele comete tantas coisas, e para ele continua até indo na igreja, continua lá visitando os finais de semana, os domingos, como se fosse socialmente. Quem sabe muitos até pregam, porque estão com a mente cauterizada. Para ele nada mais é pecado, porque Jesus perdoa uma vez, perdoa 2, 3, e ele acostuma no pecado e acaba ficando com a mente cauterizada. Outros também dizem que se trata de uma rejeição ao Espírito Santo, uma rejeição voluntária da parte do homem para com o Espírito Santo. Quanto mais ele rejeita, mais o Espírito Santo vai se afastando, se afastando, até que o Espírito Santo não tem mais como chegar nele.
Ele criou uma barreira entre ele e o Espírito Santo, e o Espírito Santo separou. Dele não tem mais como voltar, porque ele rejeitou o Espírito Santo. E aí, então, eles buscam uma passagem bíblica, que eu vou fazer questão de ler, em Hebreus, capítulo 6, verso 4. E fazem, então, a doutrina desse texto. Veja o que diz Hebreus, capítulo 6, verso 4. Porque é impossível, veja o que diz a Bíblia, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro e recaírem, ou seja, se desviarem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem-se ao vitupério. Então, o que eles dizem? Eles, olha, esse texto está dizendo que é impossível que uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas, falou em mistério, profetizou, se alegrou, e eles se desviaram, porque não quer nada mais com Jesus, não quer mais nada com o Espírito Santo, não está nem aí para a palavra, é impossível essa pessoa ser renovada outra vez, é impossível o Espírito Santo convencer essa pessoa. Só que nós não podemos olhar nesse texto literalmente. Não podemos. Porque há muitos casos disto. Você que está me assistindo, de repente, você é uma testemunha viva de que muitas das vezes você se distanciou dos caminhos do Senhor, quem sabe uma ou quem sabe até 2 vezes, quem sabe ficou aí até 2 ou 3 anos fora, teve a oportunidade ainda de voltar, porque nós não sabemos o dia de amanhã, Jesus pode voltar hoje. Então, você teve a oportunidade de voltar, o Espírito Santo te convenceu do pecado, porque ninguém volta para a igreja servir a Jesus se o Espírito Santo não convencer. E isso é muito importante nós entender, porque há muitas pessoas também que dizem, quando Jesus vier buscar a igreja, o Espírito Santo vai subir com a igreja e não vai mais atuar na grande tribulação. De fato, a Bíblia diz que há um que o detenha até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses capítulo 2. E então, quando Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Porque ele veio, a função dele veio preparar a igreja. Então, ele não tem o que fazer aqui na terra e atuar em todas as pessoas ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Na grande tribulação, ele vai atuar da mesma forma que atuava no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo descia individualmente em cada pessoa quando ele queria usar. Tanto que a expressão no Velho Testamento não e todos foram cheios. O Velho Testamento dizia assim, o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito Santo se apossou dele, o Espírito Santo o tomou, o Espírito Santo o persuadiu. Então, a Bíblia fala individualmente. Os profetas, os juízes, enfim, eram cheios do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo descia sobre ele. Na grande tribulação vai ser da mesma forma. O Espírito Santo vai trabalhar convencendo o homem do pecado e do juízo, porque sem isso o homem não se convence. E aí as pessoas aceitarão a Cristo na grande tribulação. Mas o Espírito Santo vai só naquele momento atuar e vai voltar para o Pai. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não podemos ver essa passagem literalmente, dizer, a pessoa se desviou nunca mais vai voltar, como a Bíblia está dizendo aqui. Então, é bom que nós entendamos o seguinte, a minha interpretação e a interpretação da maioria das pessoas entendidas da palavra, eles entendem que não tem nada a ver com o que está lá em Hebreus. Tem a ver o que está no contexto exatamente desse texto que nós lemos aqui de Marcos. Veja que Jesus havia, um pouco antes de Jesus falar essas palavras, Jesus havia expulsado um demônio. Jesus havia expulsado um demônio. E os escribas que tinham inveja de Jesus, os escribas que não queriam que Jesus se tornasse rei, tornasse o salvador do seu próprio povo, porque eles esperavam que viesse um rei, conforme profetizou no Velho Testamento, um rei que libertasse eles, mas Jesus nasceu humilde, simples, da manjedoura, então eles não aceitavam Jesus, que fosse o verdadeiro Messias. Então eles queriam arranjar um pretexto para que Jesus fosse condenado, fosse expulso da cidade e que no final acabaram crucificando ele mesmo. Então Jesus havia expulsado o demônio e os escribas descendo a Jerusalém,
os irmãos ouviram nos versículos anteriores, diziam que Jesus tinha expulsado aquele demônio pelo próprio espírito dos demônios. E aí veja o que Jesus disse no versículo 26. Marcos 3, 26. Jesus disse: e se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não maniatar, ou se não amarrar o valente, e então roubará sua casa. O que Jesus estava querendo dizer para os escribas é o seguinte: olha, se eu expulso demônio pelo próprio demônio, então o meu reino está dividido. Então o reino dos demônios está dividido. E eu não posso entrar na casa de alguém e roubar sem antes eu prender o dono da casa. Sem antes eu apontar uma arma na cabeça dele e mandar ele ficar quieto. Ou sem antes eu amarrar ele. Então o reino está dividido. Vocês não estão entendendo nada. O que Jesus estava querendo dizer, eu expulsei os demônios pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com Beelzebul, não tem nada a ver com demônio. Então, é aí que Jesus diz a eles em Marcos 3 e 28. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados ao Filho dos homens, de toda sorte de blasfêmia que blasfemarem. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais obterá perdão e será réu do juízo eterno. Então podemos concluir que a blasfêmia contra o Espírito Santo, baseado nesse texto, não é assassinato, não é roubo, não é mentira, não é adultério, não é se desviar, não é rejeitar o Espírito Santo, porque para isso o Espírito Santo é humilde, ele sabe disso, ele conhece a fraqueza do coração do homem, ele sabe que o homem é falho, então ele conhece, sabe que o homem tem temperamentos diferentes, um é mais evolutivo, o outro é mais maneiro, mas ele não se afasta definitivo. A pessoa pode até se desviar, mas ele está sempre por perto. No momento certo, ele vai sempre trabalhando na tua mente, dizendo: meu filho, não faça isso. Meu filho, se arrependa. Meu filho, é uma morada no céu preparado para ti. Meu filho, não cometa essa coisa. Meu filho, não deixe se levar. Ele sempre está falando em tua mente. É que às vezes a tua carne é mais forte. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17, que a carne puxa para um lado e o espírito para o outro. Porque a carne é forte. A carne pode sempre vencer o espírito. Por quê? Porque os frutos do espírito são 9. Os frutos da carne são 17. É feitiçaria, é inimizade, é porfia, emulação, é peleja e tal, e vai, enfim. Então é muito mais fácil a carne vencer o espírito. Então, o que eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: a minha interpretação e a da maioria entendida da palavra de Deus, nada mais é que você atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. Da forma que os escribas atribuíram aqui. O que é atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios? Jesus havia expulsado um demônio pelo Espírito Santo. Eles disseram não. Ele expulsou o demônio pelo Espírito dos demônios. Ou seja, pelos próprios demônios. Então, eles estavam atribuindo uma obra feita pelo Espírito Santo aos demônios. E isso é uma blasfêmia, porque daí Jesus fala no versículo a seguir: olha, vocês estão atribuindo a obra do Espírito Santo aos demônios. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E eu quero vos dizer que qualquer tipo de blasfêmia e pecado são perdoados, mas este não. Vocês estão condenados. Condenado ao fogo eterno. Quem blasfemar nunca mais obterá perdão. Então nunca, se você quer saber o que é blasfêmia com o Espírito Santo, nunca atribua uma obra do Espírito Santo aos demônios. Eu fico muito com medo. E nas igrejas, quando começa a ver as pessoas começaram a falar muitas em língua estranha, porque você vai procurar ali no vídeo no YouTube, você vai encontrar palestra minha sobre isso. E eu sempre deixo claro, a língua estranha, ela é uma língua dada por Deus em mistério para nós, falar somente com Ele. Então não é para você ficar na igreja falando o tempo todo em língua estranha. Você foi ali para louvar, você foi ali para ouvir a palavra. Então a língua estranha é só você e Deus. Não precisa
ouvir você dizer, opa, aquela pessoa está falando em língua estranha, o que ele está falando? Enfim, eu não sou contra o Espírito Santo porque eu sou batizado com o Espírito Santo, só que eu tenho prudência. Eu, quando estou orando, estou sentindo a presença de Deus, eu falo em língua estranha. Só que eu não sou exagerado, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, na igreja, a Bíblia diz que quando alguém falar em língua estranha, tem que ser por 2 ou quando muito 3, e tem que haver intérprete. Por isso que hoje é uma confusão nas igrejas, porque todos falam em língua ao mesmo tempo, alguém está pregando a palavra, o outro não respeita, levanta e vai entregar uma profecia em voz alta. E outra coisa, a Bíblia diz ali que tem que haver intérprete. Tem que haver intérprete. Então, a língua estranha, quando alguém vai entregar uma profecia, o certo da igreja é parar a igreja e escutar o que a pessoa está falando. Escutar, para que haja uma interpretação, porque Jesus não é de confusão. Então, a pessoa que está falando em língua tem que dar oportunidade para que alguém venha interpretar a sua língua, se ele não está interpretando, para que a igreja toda seja edificada. Então, eu quero agradecer a você que deu atenção. Quando você vai num culto, que vê essa manifestação, nunca diga que você, de repente, para você é estranho. E você pode até dizer, olha, isso aí não está sendo usado por Deus, está sendo usado por Satanás. Então, muito cuidado você falar isso, que você poderá estar atribuindo uma obra do Espírito Santo a Satanás e de repente é o próprio Espírito Santo que está usando. Porque, para isso, você pode pedir o dom de discernimento do Espírito, para você saber. Só que nunca fale uma coisa sem você ter certeza. Se você tem dúvida, vai e expulse. E é melhor do que você falar que é o demônio que está usando. Porque aí você poderá estar atribuindo uma obra do Espírito Santo aos demônios. Se você entendeu o que eu falei, eu quero agradecer a você que deu atenção nesses minutos. Nunca esqueça de visitar os canais do YouTube, Escatologia do Adão, @gmail.com. Também visita ali nosso Twitter, nosso Facebook. Deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, porque eu sempre falo em meus estudos, se você compartilhar um vídeo, o teu amigo vai compartilhar com outros com outros, e o que vai acontecer? Muitas pessoas do mundo inteiro vão ver, e com isso muitas coisas poderão ser esclarecidas, e não existir essa confusão que está no mundo hoje, que um diz uma coisa, outro diz outra. Então vamos mostrar a verdade e falar o que a Bíblia ensina e não o que os homens acham que é. Amém? Eu agradeço a você que deu atenção. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida. Amém.